E aí, pessoal? Tudo bem? Nesta terça-feira, o Atlético Mineiro enfim apresentou Cuca como seu novo treinador. É que ele já tinha sido contratado, todo mundo já sabia, já tinha sido anunciado já faz um tempo, mas a apresentação foi nesta terça-feira. Uma contratação ali que pareceu até meio natural, né? Quando a saída do São Paulo foi confirmada e as eventuais conversas que o Atlético teve com o Renato, né, a ideia de que o Renato poderia ser uma opção, tudo começou a murchar rapidamente. O nome do Cuca surgiu como opção natural e o processo foi rápido ali, ele foi confirmado como treinador. O Cuca tem um histórico bom no Atlético, né? Ele treinou o clube de 2011 a 2013. Nisso ele conquistou, em 2012, o vice-campeonato brasileiro. E em 2013, a Libertadores, ali o principal título dele pelo Atlético. Agora, eu entendo a torcida do Atlético Mineiro estar animada, mas eu tenho dúvida se foi realmente a melhor ideia, tá? A melhor opção para o Atlético. Porque o Atlético acaba perdendo São Paulo quando talvez não estivesse contando muito, mas dá a entender as notícias que vinham de Minas. Dá a entender que assim, já se imaginava que o São Paulo poderia sair até antes dele anunciar a saída. Então o Atlético já poderia ter começado a pensar nesse plano B ali, de quem seria o técnico para a temporada 2021. E além disso, o Atlético conseguiu vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Então o Atlético vai demorar para estrear na Libertadores. Então o Atlético teria um bom tempo ali só jogando o Campeonato Mineiro. Né? Ele também não vai estrear na Copa do Brasil agora, então teria um bom tempo só jogando o Campeonato Mineiro e poderia ir buscar um treinador com cuidado. Eu achei que a opção de ir pro Cuca foi muito uma saída fácil que se apresentou ali quando o Cuca já tinha dado a entender que não ficaria no Santos. E eu acho que não foi a melhor opção. Tá? Eu sei que tem a discussão do Cuca, tem uma discussão extracampo. Vou falar rapidinho no fim do vídeo da discussão extracampo. Eu vou ficar muito no campo aqui, tá? Da contratação do Cuca. Eu acho que a contratação do Cuca não foi a melhor por vários aspectos, tá? Pode dar certo, tá? Pode dar certo sim. Não é um técnico ruim. É um técnico que já teve trabalhos de sucesso em diferentes clubes, tá? E, inclusive treinando times que podem jogar de um jeito parecido com o que o Atlético oferece pelo elenco que tem. Tá? Então pode dar certo sim. Por que eu fico um pouco com o pé atrás? Porque eu acho que talvez o Atlético devesse ter refletido um pouco antes de confirmar a contratação, mesmo que depois de refletir, entrevistar, conversar com vários treinadores, chegar à conclusão que o Cuca era o melhor. Poderia até ser isso. Me incomodou só ter ido tão rápido. Tá? O Cuca, como indivíduo mesmo, como profissional e como indivíduo, ele mesmo sabe disso, já falou isso, não é uma coisa segredo de ninguém, que ele oscila muito, né? Ele se envolve muito com o trabalho e isso cria muito desgaste psicológico nele, muito desgaste até físico, mas muito desgaste pessoal nele. Né? E até por isso, eu acho que ele tem uma certa dificuldade em ter uma sequência de bons trabalhos. E se a gente for ver nos últimos tempos, acontece mesmo isso. Ele teve bom trabalho no Fluminense, né, teve um trabalho no Cruzeiro que começa bem, mas depois rapidamente fica ruim. Vai para o Atlético, tem um ótimo trabalho, acaba ganhando a Libertadores. Depois ele sai de uma forma meio traumática ali, né, no Mundial de Clubes, quando acertou com o Shandong Luneng da China. Ele vai para a China, volta para o Palmeiras, para o Brasil, para ir para o Palmeiras. Vai muito bem no Palmeiras, é campeão brasileiro com o Palmeiras. Depois ele pede para sair. Ele é campeão brasileiro e pede para sair do Palmeiras, porque precisava de um tempo, foi muito desgaste para ele, aquela campanha do Palmeiras, campeão brasileiro, ok, pede para sair. Daí o Palmeiras fica precisando, ele se apresenta e volta pro Palmeiras, ainda em 2017, e vai mal. Ele vai mal e ele acaba demitido antes mesmo da temporada acabar. Depois ele vai pro Santos, faz um trabalho mediano ali, que começa bem, tem uma sequência de bons resultados, tira o Santos lá da parte de baixo da tabela, mas também não é um trabalho que teve uma finalização muito boa, porque é um trabalho em que um momento dá a sensação de que poderia ir para a Libertadores, pegando aquelas últimas vagas de pré-Libertadores, e no final das contas o Santos dá uma refugada e se instala lá no meio da tabela,
isso em 2018. Daí ele para também. Ele para, fica um tempo fora, tudo é aceito um cargo no São Paulo, né, em que depois ele é contratado, mas ele até fica um tempo ainda resolvendo problemas pessoais, e são problemas pessoais reais, assim, não tô minimizando isso não, porque ele estava com problemas, ele fica um tempo ainda resolvendo essas questões, enquanto o São Paulo é treinado pelo Wagner Mancini, daí ele entra, bem no mata-mata do Campeonato Paulista. Ele não vai bem no São Paulo, e daí ele vai para o Santos, já em 2020, e vai bem no Santos. Mas você vê que fica um tempo fora, e depois vai para o Santos e vai bem no Santos. Mas você vê que são altos e baixos muito grandes, e não há uma constância. O time que ele monta no São Paulo não tem nada a ver com o time que ele montou no Santos. Né? O time que não tem nada a ver com o time que ele montou no Palmeiras, que não tem nada a ver com o time que ele montou no Atlético, que foi campeão da Libertadores. Então, assim, não tem um padrão muito claro ali no desempenho dele, no resultado dele. Eu até acho que ele é um bom treinador nos seus melhores momentos. Tá? Não dá para ignorar o bom trabalho que ele fez no Santos e o bom trabalho que ele fez no Palmeiras e o bom trabalho que ele fez no Atlético. 3 times que jogavam estilos muito diferentes um do outro. Mas ele teve bons trabalhos dentro da proposta que ele pôs pro time jogar. Então, assim, eu até acho que ele é um bom treinador, mas oscila demais. Né? E o Atlético sofreu justamente por muita oscilação nos últimos tempos, mas no time do São Paulo também. Né? Um time que em casa foi o melhor mandante do brasileiro, fora de casa ia muito mal, perdeu muitos pontos que a gente acha que não dava para perder pelo time que o Atlético tinha, e se não tivesse perdido alguns desses pontos, o Atlético teria sido campeão brasileiro. Né? Então o Atlético acho que precisava de alguém que consolidasse o trabalho do Sampaoli, um trabalho que criou uma base interessante, com um estilo de jogo muito claro, mas um time que ainda oscilava muito, alguém que desse uma continuidade e garibasse isso. E eu não sei se o Cuca é essa figura, porque o Cuca, apesar de treinar, montar times em estilos muito diferentes, nenhum deles é um estilo muito parecido com o que o São Paulo fazia. Né? O Santos, por exemplo, que era um time muito ofensivo, como o Atlético do São Paulo, mas era ofensivo de outra forma. O Santos era um time muito rápido, muito vertical, jogava em muita velocidade, não era um time de posse de bola, por exemplo. Então, eu tenho dúvidas se o Cuca tem um encaixe em relação ao que o Atlético vinha jogando, e se o Cuca ele vai conseguir dar a estabilidade que o time precisa, sendo que muitas vezes ele próprio não tem essa estabilidade. E é um problema dele, e ele mesmo já reconheceu algumas vezes isso. Também não é segredo de ninguém aqui. Então acho que isso eu vejo uma certa incompatibilidade. Acho que o Atlético poderia ter ido ao mercado, ter conversado com o Cuca, ter conversado com o Renato. Acho que eu vejo, nos técnicos brasileiros, acho que o Renato se encaixaria melhor no Atlético do que o Cuca. É que o Renato teria que ter a questão da saída dele do Grêmio. Agora, se o Atlético fosse com mais agressividade para cima do Renato, o Renato ainda estava com aquela final da Copa do Brasil pendente, né? Mas se o Atlético fosse com mais agressividade, mais convicção em cima do Renato, talvez a renovação do Renato com o Grêmio não fosse tão rápida quanto foi. Né? Mas o Atlético chega só a fazer uma sondagem, eu acho que por estilo tinha mais a ver, mas tudo bem. Fala com o Cuca também, mas o Atlético podia dar uma fuçada no mercado internacional. Tinha tempo para isso. Né? Vai dar uma olhada na Argentina, no Chile, ver se tem alguém, dá uma assuntada ali em alguns empresários, ver se também algum empresário está com algum cliente ou está sabendo de alguém que está se oferecendo no mercado que possa ser interessante. Né? De repente dá uma olhada no futebol português, porque o Palmeiras fez isso e deu muito certo com o Abel Ferreira, né, um técnico que nem tinha tanto nome assim, não era um técnico super vitorioso, então de repente um técnico que provavelmente até teria uma visão mais moderna, mais atual e principalmente mais parecida com o Sampaoli em relação à visão de jogo, para dar essa continuidade. O Atlético poderia ter feito isso, mesmo que depois de tudo isso chegasse à conclusão que o Cuca é o melhor nome, ok, mas eu acho que pelo menos o Atlético teria dado chance de ver outros nomes até chegar a essa conclusão de que não, olha, por tudo que a gente sentiu aqui, tudo não, é o Cuca. Eu sei que ele tem seus problemas, tudo, mas botei mais fé, tô sentindo que vai ser diferente ali, vai rolar de novo, como rolou em 2013. Ok, daí eu entenderia. Acho que o Atlético ficou uma certa pressa de tapar esse cargo ali que ficou vago, e foi pro Cuca, que era uma solução muito natural, muito fácil ali que se apresentava. Mas eu acho que o nome ideal para o Atlético
É que daí o Atlético deu um pouco de azar. Era o Ariel Roland do Santos. Pela filosofia, pelo estilo, um técnico também um pouco mais experiente. Falo muito do BKSS, que foi auxiliar do Sampaoli, mas acho que o Roland tem resultados melhores que o BKSS, sobretudo quando teve na mão clubes grandes. Então, acho que o Roland era um nome mais adequado para o Atlético. Só que o Sampaoli teria que ter avisado que ia sair 1 ou 2 semanas antes, né? Porque foi bem nos dias em que o Sampaoli anuncia, 2 dias depois o Santos Sampaoli não sei que vai sair, 2 dias depois o Santos fechou com o Roland. Né? Então daí o Atlético não teve oportunidade de tentar explorar essa possibilidade, né? Não conseguiu. Mas pode dar certo. Acho que o Cuca acho que o principal desafio do Cuca é ele não é nem montar o time. Porque montar o time, acho que ele tem ótimos jogadores ali. É um time que já poderia ter sido campeão brasileiro se fosse um pouquinho mais estável e que ainda recebeu o Nath Gonçalves e o Hulk. É um time que ficou muito forte, o time do Atlético. É um time que, se tiver bem organizado, bem arrumado, é candidato a título brasileiro da Libertadores esse ano. Tranquilo, assim, tranquilamente se coloca ele entre os candidatos. Não tem muita discussão. Então, se o Cuca souber trabalhar isso, eu acho que ele tem figuras ali para montar um time muito forte. A questão, acho que o do Cuca é com ele próprio. Ele não se deixar levar, porque ele vai ter muita pressão para ganhar esse título agora. Porque agora ele vai ter um time na mão que já vem de um 3º lugar do brasileiro, então ele vai ter uma certa obrigação de melhorar essa classificação, e melhorar isso é ser o quê? Ser vice ou campeão, né? Então ele já tem um time com muito investimento na mão, então vai ter uma pressão muito grande para ganhar esse título. Né? Então o Cuca vai ter que controlar até as suas próprias instabilidades e também controlar essa pressão que vai vir. Né? Se ele conseguir fazer isso, acho que ele tem condições de fazer um bom trabalho. Mas por isso que eu fico meio com o pé atrás na contratação dele. Sobre a questão extracampo, né, da condenação de estupro que o Cuca teve na Suíça, a minha opinião é a mesma opinião que eu tinha quando o Santos chega a anunciar a contratação do Robinho, e depois a contratação que acaba não se efetivando, porque ficou xingando ali, mas depois a gente viu o que aconteceu, né? O Robinho foi condenado de novo, tudo, né? Eu acho que a minha opinião é a mesma que eu tive naquele caso. Vou deixar aqui o vídeo do lado para quem quiser ver sobre o caso. Acho que uma figura, uma pessoa que passou por isso tinha que passar por um processo mais claro ali de como lidar com o caso para poder estar numa posição como essa ali, uma posição que ele acaba servindo de referência para muita gente. Mas, assim, a principal do vídeo eu tô querendo falar da questão técnica mesmo, tá? Mas só para deixar clara essa posição também, que eu acho que é relevante, porque eu sei que foi uma questão muito discutida. Eu sei que o Atlético está se dispondo a entrar em contato com movimentos feministas e movimentos de mulheres, de torcedoras do Atlético ali, para lidar com isso. Espero que faça isso e faça isso da melhor forma possível. Tá? Então que pelo menos faça isso da melhor forma possível para que pelo menos nessa parte extracampo isso seja bem direcionado, tá bom? Mas é isso, então se gostou do vídeo de hoje, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para dar para receber a notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.